Salve, salve, meus alunos e alunas. Aqui quem vos fala é o professor Santiago e nós estamos iniciando mais um podcast filosófico. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso filósofo alemão Friedrich Nietzsche, certo? Filósofo alemão que ficou conhecido como o anticristo, pela famosa frase Deus está morto. Na aula passada a gente fez aí uma introdução acerca dos elementos que permeiam a filosofia nietzschiana. Nós vimos que o Nietzsche vai ser um filósofo alemão que vai nascer aí no final do século XIX e morre exatamente no início do século XX. Autor de diversas obras, entre elas, Além do Bem e do Mal, Assim Falava Zaratustra, Et Homo, O Anticristo e a Gaia Ciência, além de outras como o Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo. A gente vai ver que o Nietzsche vai ser um filósofo que vai quebrar um pouco, aliás, pouco não, muito, esse conceito de que existe uma verdade absoluta, de que existe uma única verdade. Na realidade, por diversas vezes, ele intitula que a sua é uma filosofia a golpes de martelo, entendendo aí o martelo como um objeto, um elemento de destruição de todas as verdades que a gente considerava em nossa vida, Verdades como valores, crenças, hábitos, que, segundo ele, mais nos escravizam, tiram a nossa liberdade do que propriamente nos libertam. O Nietzsche, ele vai acreditar que a forma como a gente vive, acreditando que existe uma vida após essa, de que nós temos que abrir mão de certos prazeres em prol de uma vida eterna, o Nietzsche vai acreditar que tudo isso é tolice, fruto de uma linguagem, fruto de ideias que mais fazem com que a gente perca a vida do que propriamente aproveita a vida que nós temos. O Nietzsche ele tem uma concepção altamente orgânica do que seja a vida. Estamos aqui por algum acaso, por algum acidente, e quando a gente morrer, tudo vai acabar, não tem essa história de uma vida após a morte. E aí, segundo ele, os grandes culpados por tudo isso primeiro seria Platão, porque dividiu a humanidade de duas formas, corpo e alma, sendo que a alma seria mais importante que o corpo. E o segundo culpado dessa história toda seria o cristianismo, justamente porque pegou as ideias de Platão, deu uma arrumada, principalmente na figura de Santo Agostinho, e aí essa concepção de mundo ela dura até hoje. Então Nietzsche ele vai fazer uma extrema negação de tudo aquilo que padroniza, de tudo aquilo que pretende conceituar, de dar uma explicação, de dar uma forma única para as coisas. Não existe uma fórmula da felicidade, não existe uma fórmula da verdade, não existe uma fórmula para coisa alguma. O que é que existe? Nós, seres humanos, agindo, fazendo escolhas na nossa vida. E são essas escolhas que vão dizer quem a gente vai ser ou não, e isso também é muito relativo porque é mutável. Agora, ao fazer as escolhas, a gente tem que saber quais são os fundamentos que nos levam a agir da maneira como a gente age. Existem pessoas que necessitam a todo momento de alguém que fique dando ordens para que a pessoa possa fazer alguma coisa. A esse tipo de pessoas, Nietzsche vai dizer que existe uma moral de rebanho, existe uma moral de escravo que faz com que a pessoa haja somente por meio de uma ordem, somente por meio de uma ideologia que deve ser seguida. Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. A gente sabe que existem espíritos livres que conseguem caminhar com as suas próprias pernas e pensar com seus próprios pensamentos, certo? É sobre este comportamento que nós encerramos na aula passada, porque o Nietzsche ele vai se utilizar de duas figuras da mitologia grega para exemplificar dois comportamentos que ele percebeu na sociedade. Vocês devem lembrar
de dois deuses da mitologia grega, bem famosos, né? Faziam parte ali do alto clero da mitologia grega. O primeiro deus que o Nietzsche vai citar é o deus Apolo, né? O deus Apolo é o deus do sol, um dos principais deuses olímpicos, é tido como o deus do dia, da luminosidade, da razão, da aparência, da tolerância, da ordem, da clareza, da beleza, enquanto proporção e medida do limite. Então Apolo é aquele deus que garante a ordem, ele puxa o sol todo santo dia e é através dele que a ordem do dia é mantida. Então pessoas com comportamento de Apolo, que Nietzsche vai chamar de apolíneo, são acostumadas com padrões, são acostumadas com regras, são acostumadas com a normalidade. São os famosos amantes da moral, da fraqueza, de acordo com Nietzsche, dos limites. Vivem uma vida extremamente racional, castrando aqueles que despertam para uma diferença ou força. Vivem, de acordo com Nietzsche, na moral do escravo ou do rebanho. Então, o apolíneo é aquele comportamento encontrado naquelas pessoas certinhas, que vivem de maneira padronizada, altamente limitada e altamente previsível. É aquela pessoa que tem um emprego estável, a família de propaganda de manteiga, altamente previsível, provável que leve uma vida altamente chata. Então, de acordo com Nietzsche, esse é o comportamento das pessoas que seguem o deus Apolo, né? São pessoas que em tudo que vão fazer colocam a razão em primeiro lugar. Só que o Nietzsche ele vai despertar para um outro lado nosso, que é o lado da afetividade. Nem tudo que a gente faz, a gente pode fazer tendo somente a razão como o peso maior da balança. E aí, para isso, o Nietzsche vai nos lembrar aqui de um outro filósofo chamado Dionísio. E veja que interessante, Dionísio é o deus do vinho, da música, das festas, da exuberância, da natureza, da fecundidade, da alegria, do teatro, da desordem, da desmedida, da aventura, da noite, da fantasia, da vontade irracional, do ilimitado. Pessoas com comportamento dionisíaco não estão sujeitas aos ditames da razão, mas seguem os seus impulsos carnais, levando em conta que são variáveis. Então, pessoas com comportamento dionisíaco, elas são altamente guiadas pela emoção, são altamente emocionais e impulsivas, guiando-se pela livre manifestação, pelo gozo das vontades e pela liberdade, certo? Então, a gente pode dizer que pessoas com comportamento dionisíaco são muito mais livres do que as pessoas com comportamento apolíneo, porque são pessoas que se guiam pela emoção. E a emoção, ela é autêntica. A emoção, ela é verdadeira. Quando você fala algo para alguém de maneira emotiva, seja de amor ou de ódio, você está falando assim de verdade o que você está sentindo no momento, entende? Então é algo muito mais autêntico e é algo que era defendido pelo Nietzsche. E aí ele vai dizer que a maior manifestação desse sentimento dionisíaco seria a arte. Porque é na arte onde a gente expressa de maneira mais autêntica as nossas emoções. Na arte não existe padrão, na arte não existe limite. Na arte você pode ser quem você é. Seja ao pintar um quadro, ao tocar uma música. A arte ela é totalmente sentimental. Não pode entrar a razão na arte. Então, essas pessoas com comportamento dionisíaco são pessoas imprevisíveis, são pessoas que ora estão aqui, ora estão ali, são pessoas que gostam muito de uma coisa, mas rapidamente odeiam. É assim que o ser humano é. Essa constância que nós buscamos
é uma constância racional que nem sempre é possível. E ainda falando sobre a arte, o Nietzsche ele tem uma citação muito interessante, que vocês podem observar aí no slide, né? Que é uma dica para todas aquelas pessoas que têm uma vida morna, para todas aquelas pessoas que têm uma vida assim mais ou menos. A citação é a seguinte, presta atenção, ó. Vive a tua vida como se ela fosse uma obra de arte. Vive a tua vida como se ela fosse uma obra de arte. O que é uma obra de arte, pessoal? Uma obra de arte, ela é a maior expressão da emotividade, da vontade, da liberdade do artista. A obra de arte, ela não é pensada, ela não é calculada, ela não é comensurável. Então, viver a vida como uma obra de arte, algo belo, é fazer com que a tua vida seja a melhor possível. É fazer com que a liberdade durante a tua vida seja plenamente executada. É fazer com que a tua vida seja vivida da melhor forma possível. Perceba que é provável que atualmente você não tenha essa vida melhor possível. Talvez você ainda tenha muitas limitações que te impeçam de ter essa vida melhor possível. Mas que limitações são essas? Por que não muda de vida então? E aí, tirando um meme aqui da internet, que fala o seguinte: o Apolíneo manja da harmonia e o Dionisíaco manja das putarias. Perceba que é muito mais comum a gente encontrar esse sentimento de tristeza, de impotência, diante daquelas pessoas que não possuem realizações. Quando eu falo de realizações, nós não estamos falando somente de ter bens materiais, certo? É muito provável que durante essa pandemia, você que está aí me ouvindo em casa, você é aluno, você é aluna, é muito provável que você esteja deixando seus sonhos para depois, né? Tivemos aí uma grande campanha para adiação do Enem, por exemplo, que é algo muito justo, né? Devido àquelas pessoas que não possuem a tecnologia necessária nesse momento para estar estudando. Mas o que me chama mais atenção, o que me chamou mais atenção, é que nós temos pessoas inclusive que compartilharam coisas sobre o adiamento, né? Nós temos pessoas que estão com totais condições de estudo, que têm acesso à internet, que têm computador, que têm celular, mas pessoas que não estão aproveitando esse momento de realização dos seus sonhos. Pessoas que estão achando que nessa prorrogação que vai ser dada, que vai ser no máximo de 60 dias, pessoas que estão achando que vai dar para se preparar para o Enem nesses 60 dias, porque nesse período em que estão tendo a oportunidade, não estão aproveitando. Que Nietzsche diria? Gado, rebanho, pessoas que se deixam levar pela massa, pelo que está na moda, pelo que está sendo dito na mídia, entende? Então, essa, entre aspas, salvação, essa libertação, ela é algo que tem que ser individual. Independente de quanto fosse o Enem, você que tem a oportunidade, você devia estar aproveitando, entende? Então, grande parte da tristeza que as pessoas têm durante a sua vida vem do fato de que elas não aprendem a lidar com a própria vida da maneira correta. Se dá pelo fato de que nós criamos na nossa imaginação certas ideias, certos conceitos que acabam atrapalhando as nossas relações. Uma das piores coisas apontadas pelo Nietzsche seria a ideia de que a gente não ama o mundo, a gente ainda não se acostumou com o mundo como ele é. A gente ainda não se acostumou com as pessoas como elas são. E a gente sabe que o mundo como ele é cheio de defeitos. As pessoas como elas são também são cheias. Mas a gente aprende a amar um mundo
que não tem defeitos. A gente aprende a amar, aprende a amar as pessoas que não têm defeitos. Só que esse mundo perfeito e essas pessoas perfeitas só existem na nossa imaginação. Então, para viver de maneira dionisíaca, precisamos nos livrar de antigas ideias de verdade antes aceitas. Em outras palavras, precisamos aprender a encarar e aceitar o mundo imperfeito tal como ele é. Precisamos desenvolver o que Nietzsche chama de amor fati. A palavra amor fati era uma palavra que deriva do latim. Significa amor ao destino, aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Amor fati não significa que você vai ser uma pessoa que aceita tudo, entende? Não é isso. Mas amor fati é você entender que as pessoas são imperfeitas, que o mundo é imperfeito e que você vai ter que aprender a amar elas desse mesmo jeito. Porque se você não fizer isso, você vai ser uma pessoa frustrada pelo resto da vida. Se você busca a escola perfeita, você não vai encontrar, você vai se entristecer. Se você busca o parceiro ou a parceira perfeita, você vai se decepcionar, porque não existe. O que existem é pessoas com qualidades e defeitos, instituições com qualidades e defeitos, e ou você aprende a viver dessa forma, ou você vai ser um eterno, como é que Nietzsche chama, cara? Um eterno frustrado mesmo, mas ele utiliza um outro termo, né? Que eu não estou lembrando agora, mas vou lembrar. Você vai ser uma pessoa ressentida, isso é essa palavra que ele usa. Você vai ser vai ser uma pessoa ressentida pelo resto da vida, justamente porque você não vai ter as suas necessidades, os seus anseios atendidos nunca, justamente porque você nunca vai encontrar um namorado que não tenha defeitos, nunca vai encontrar uma namorada que não tenha defeitos, nunca vai encontrar um lugar, uma instituição que não tenha defeitos, um professor sem defeitos, nem mesmo você será uma pessoa sem defeitos. Então aprenda isso, aprenda que as coisas elas não possuem só esse lado bonzinho, possuem esse lado maldoso. E aprenda também que a vida não existe só esse lado maldoso, existe o lado bonzinho também, né? Aprenda a conviver com isso. Na verdade, para o Nietzsche, não existe nada bom ou nada ruim. Não existe o bem ou muito menos o mal. O que existe é a vida. E a vida, ela clama para ser vivida. Mas uma citação do Nietzsche que fala o seguinte, abre aspas. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Fecha aspas. Repetindo. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O que é que o Nietzsche entende por amor, pessoal? O amor é esse sentimento de total entrega, de total aceitação da pessoa, com qualidades e defeitos. Então, quando você ama, você não pode esperar amar somente qualidades. O amor está além do bem e do mal. Preste atenção no amor que uma mãe sente pelo filho, dependente do que seja o filho. Se o filho é o presidente da república, se o filho é um advogado ou se o filho é um bandido. A mãe, o amor da mãe, está além do bem e do mal. Está além de qualidades ou defeitos. E é exatamente aqui que a gente pode sugerir uma explicação para essa frase, né? Só que aí, pessoal, a gente vai, à medida que a gente vai estudando e conhecendo um pouco mais a filosofia do Nietzsche, a gente vai percebendo que é assim, bem difícil a gente viver na prática tudo isso que ele está nos propondo, né? É bem difícil a gente se desprender de certos hábitos, de certos pensamentos e comportamentos, justamente porque isso é algo cultural. E aí o Nietzsche vai fazer uma metáfora que ele vai dizer o seguinte, olha,
para você viver tudo isso da maneira como eu estou dizendo aqui, você tem que ser um super-homem, uma super-mulher, digamos assim, né? Você tem que se superar. Então, na realidade, essa palavra, essa expressão super-homem, que em alemão, né, a gente pronuncia Übermensch, super-homem, não diz respeito àquele personagem dos quadrinhos e dos filmes, não, né? Super-homem, né, o Clark Kent. Na realidade, essa palavra super vem de superação, que faz referência a mais uma frase do Nietzsche, né? Supera a ti mesmo. Então, para a gente alcançar esse estado pleno de liberdade, a gente tem que superar a nós mesmos. Temos que superar essa antiga ideia, essas antigas limitações, né? Por isso esse termo super, né? O super-homem é alguém que é adepto do niilismo nietzschiano, ou seja, é alguém que não precisa de regra ou de valor algum para seguir a sua vida bem. Né? Essa palavra niilismo significa ausência de regras, ausência de limites. Então o super-homem é alguém que consegue se diferenciar, se distanciar dos demais e encontrar a sua própria forma de viver. Existe uma citação que eu não botei no slide, que fala o seguinte: quanto mais me elevo, menor fico aos olhos de quem não sabe voar. Quanto mais me elevo, menor fico aos olhos de quem não sabe voar. Então, se você olha para um pássaro, para um avião, né, tá bem pequenininho lá no céu, pequenininho para você que está na Terra, porque lá ele tem uma visão incrível de tudo que está acontecendo, entende? Então, super-homem, Übermensch, é alguém que consegue se superar, é alguém que consegue extrair de si o melhor possível. Agora, só consegue isso quem tem coragem de assumir a dimensão dionisíaca da vida, transmutando seus valores, ou seja, abandonando eles, os valores, oriundos de uma visão covarde da vida e abraçando os valores da terra. Existem certas coisas, existem certos preços que a gente tem que pagar, pessoal. Existem certos preços que a gente tem que pagar para ser feliz. Existem certos momentos em que a gente tem que arriscar, porque a vida ela é composta de oportunidades que nem sempre se repetem. Como saber, então, o que devemos ou não fazer? Será, pessoal, que o Nietzsche está dizendo para a gente meter o louco e sair fazendo tudo que dá na telha? Será que ele está pedindo para que a gente faça tudo que vem na mente? Seria muito perigoso afirmar algo, né, dessa magnitude. Só que, ao mesmo tempo, o Nietzsche fala o seguinte, ó: nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Então não significa que você tem que fazer tudo o que vem na sua mente, não. Existem certos limites, mas esse limite deve ser até onde fazer isso fará com que eu seja eu mesmo. Até onde fazer ou não fazer isso vai ser eu mesmo querendo ou não fazer. Será que eu não peguei emprestado esse pensamento de alguém? Será que eu não estou fazendo isso porque alguém está me coagindo? Então, o limite dentro da sua ação seria fazer aquilo que você gostaria de fazer. Fazer aquilo que a sua vontade pede para você fazer. E não aquilo que os outros te pedem ou te obrigam. E aí, pessoal, estamos chegando na parte mais interessante da aula. Por quê? O Nietzsche ele vai propor uma fórmula. Olha só. Ele vai propor uma fórmula em forma de metáfora para saber como é que a gente pode saber se a gente deve fazer ou não alguma coisa. É uma fórmula
moral para a gente compreender o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Afinal de contas, eu posso fazer tudo? Eu devo fazer tudo? Ou existem coisas que eu não devo fazer? Como é que eu posso saber as coisas que eu devo fazer e as coisas que eu não devo fazer? E aí o nome dessa fórmula, ele chamou de eterno retorno, certo? Eterno retorno. Que é mais ou menos o seguinte, ó. Imagine, presta atenção, imagine que um demônio vai aparecer agora e lhe fazer uma proposta. Você terá a oportunidade de morrer nesse momento e voltar a viver tudo que já viveu, assim na mesma hora. Você morre e volta para o dia do seu nascimento. E você vai repetir a vida que você já teve sem mudar nada. Cada momento, cada sorriso, cada lágrima. Então a proposta é a seguinte: você morre agora, volta para o dia do seu nascimento e vive tudo que você já viveu de novo. Quando chegar nesse momento, você morre, volta para o dia do seu nascimento e repete tudo de novo infinitamente. Quando chegássemos novamente a este momento, né, você morreria e voltaria para o dia do seu nascimento num processo infinito, sem que você se lembrasse que isso está acontecendo, né, e estaria como que vivendo tudo pela primeira vez. Seria uma eterna repetição, por isso o nome é eterno retorno. Mas a ideia é que você não teria a possibilidade de mudar coisa alguma. Você viveria a sua vida, aí esses 16, 17 ou 18 anos, da mesma forma como você viveu até hoje. A pergunta que fica é: essa proposta seria uma boa ou uma má proposta? E aí o Nietzsche, meu amigo, ele já tem a resposta para isso. Ele diz o seguinte, ó: se você considera a proposta uma boa proposta, é porque você teve uma vida boa, tá no céu, né? Onde satisfez suas vontades. E por isso quer reviver cada segundo eternamente. Então, o que é que o Nietzsche afirma sobre felicidade, cara? Felicidade é a realização da vontade. Então, aquelas pessoas que ouviram a proposta do demônio de repetição da vida e disseram: rapaz, eu quero participar disso aí, adorei. São pessoas que já tiveram uma vida boa e por isso querem repetir a vida. E por que tiveram uma vida boa? O que é que determina se a pessoa teve uma vida boa ou não? De acordo com o Nietzsche, vida boa é aquela onde ocorre a satisfação das vontades. Se eu fiz o que eu quis, então Nietzsche considera que eu tive uma vida boa. Agora, se você considera a proposta uma má proposta, aí é porque você teve uma vida bosta, né? É porque você não teve uma vida boa. E o que é que significa não ter uma vida boa? Não ter uma vida boa significa não fazer aquilo que você tem vontade. Ou seja, você quis fazer alguma coisa, mas você não conseguiu. Ou então, você não queria fazer algo e foi obrigado. Logicamente, você não quer repetir aquilo que não é bom, né? Você não quer repetir aquilo que te faz triste, aquilo que não te faz feliz. Então, a grande questão que o Nietzsche nos coloca, após você decidir se você queria ou não repetir a sua vida, a grande questão que ele coloca é a seguinte: se vivemos uma vida que não gostaríamos de viver ou repetir, né? Se você, ao ouvir a proposta do demônio, disse: Deus me livre de repetir essa minha vida, então por que você não muda de vida? Por que você continua fazendo as mesmas coisas que você não gosta de fazer? Por que você não busca fazer diferente? Por que você não busca colocar a tua vontade em primeiro lugar? Por que você não para de tentar satisfazer a vontade dos outros e começa a tentar satisfazer um pouco a tua própria vontade? Porque a vida vai passar, e aí? O que é que você vai fazer para você mesmo? E aí você pode estar se perguntando: professor, então o Nietzsche pela primeira vez, né,
ele construiu aqui um conceito, na verdade dois. O que seria felicidade para o Nietzsche e o que seria a infelicidade? A felicidade, presta atenção, felicidade é aquele momento que você gostaria de repetir na eternidade. É aquele momento que você queria que durasse um pouquinho mais, que durasse mais alguns instantes. É aquele momento que você não gostaria que acabasse. Já se sentiu assim na sua vida? Você tá lá, nem acabou, né? Você sabe que tá chegando perto de acabar e você pensa, puxa, eu não queria que acabasse. Eu queria que durasse só mais um pouco. Na verdade, eu gostaria que não acabasse nunca. A isso nós chamamos de felicidade. Aquele momento que a gente gostaria que se repetisse na eternidade. E fica fácil entender o que é a infelicidade agora. Porque infelicidade é aquele momento que nem acabou, ou às vezes nem começou, mas você já gostaria que tivesse acabado. Sabe aquela aula que quando você sabe que vai ter, já bate aquela bad? Pois é, o nome disso é infelicidade. Um momento em que você não gostaria de repetir na eternidade. Agora, meu amigo, para finalizar nossa aula, presta atenção nessa frase que o Nietzsche vai dizer. Existe no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não pergunte. Segue. E é com essa citação maravilhosa que a gente encerra nossa aula de hoje. Um abraço e até mais. Salve, salve, meus alunos e alunas. Aqui quem vos fala é o professor Santiago e nós estamos iniciando mais um podcast filosófico. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso filósofo alemão Friedrich Nietzsche, certo? Filósofo alemão que ficou conhecido como o anticristo, né? Pela famosa frase Deus está morto. Na aula passada a gente fez aí uma introdução acerca dos elementos